Oi, minhas irmãs, como vocês estão, amigas? Estou com saudades. Eu estou há 12 dias sem publicar nada. Hoje é sexta-feira, né? Vocês vão estar assistindo isso no domingo, então vai ter aí 14 dias. Enfim, eu quero compartilhar com vocês uma coisa que eu tô com muita saudade, que é falar sobre a palavra do Senhor. Inclusive, eu tenho uma playlist aqui no canal com devocionais. E hoje não vai ser diferente. Mas antes, deixa eu dar um contexto. O que acontece? Eu estou lendo o livro de Isaías, porém, eu já tinha começado ele desde o início do mês, mas eu estava sentindo que eu não estava tendo total compreensão. Então eu pensei, por que eu não uso então uma inteligência artificial para complementar o meu estudo bíblico? E foi isso que eu comecei a fazer. Eu estou usando o Gemini, por ele ser mais prático, eu gosto, né, da resposta dele, para me aprofundar um pouco mais no livro, para eu ter esse entendimento com mais clareza e de fato entender. E a mesma coisa eu estou fazendo o quê? Para fixar bem tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração durante esse estudo mais profundo, eu estou compartilhando no meu ministério Vida que Glorifica. Até porque eu também entendi que ministério não é somente algo dentro da igreja, um cargo específico, mas tudo aquilo que vem para servir ao próximo. É muito legal. Deixa eu pegar aqui a descrição que eu mandei para as meninas e compartilho com vocês também sobre isso, porque eu achei sensacional. Deixa eu achar aqui, ó. Ministério não é somente das igrejas, mas algo dado por Deus. O termo ministério bíblico refere-se essencialmente à ideia do serviço prestado a Deus e ao próximo, de acordo com os princípios e o propósito estabelecidos nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. A palavra ministério vem do grego diakoneu, que significa servir ou ser servo. Portanto, o ministério cristão é, em sua essência, o serviço do amor. Eu estou compartilhando no meu grupo com as minhas meninas tudo o que eu tenho aprendido com o livro de Isaías. A gente vai falar especificamente hoje sobre o capítulo 6, que foi o que eu li hoje e que veio diretamente ao meu coração em relação a um confronto, sabe? Para eu parar, analisar e perceber como que eu tenho de fato vivido os meus dias e como eu tenho olhado para os meus pecados. Enfim, mas antes, foi o que eu falei com as meninas. É muito importante a gente ter contextos, né? A gente precisa entender o que a gente está lendo. E não é tirar a Bíblia do contexto. É a gente ler, compreender com o contexto da época. O que estava acontecendo naquela época. Porque o contexto, o ambiente, faz total diferença na nossa compreensão. Então a gente não pode tirar a Bíblia de contexto e trazer para a atualidade. A gente tem que entender a Bíblia no contexto da Bíblia original e depois sim, a parte prática, como eu devo viver, como eu devo agir, eu trago para a minha atualidade, eu trago para o meu contexto real e assim eu vivo a palavra de forma prática. Mas aí, deixa eu pegar aqui então o contexto com vocês. O que acontece? A primeira coisa é que Isaías, ele não se limitava a falar a palavra do Senhor. Ele tinha verdadeiramente o Senhor como centro da tua vida e ele fazia a presença do Senhor algo indispensável. O que nós, eu e você, deveríamos estar fazendo também. O Senhor precisa ser o centro da nossa vida. Então já cabe uma reflexão se ele está sendo ou não. E aí, o ministério de Isaías começa por volta de 740 a 690 a.C. O profeta Isaías exerceu seu ministério em Judá e em Jerusalém durante o reinado de 4 reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E foi um período de instabilidade e crise. Então a gente já percebe que o profeta Isaías, ele cumpriu o chamado dele não num ambiente favorável, ele cumpriu o chamado dele num ambiente muito difícil. E muitas das vezes o Senhor vai nos requerer que cumpramos o nosso objetivo, a nossa vocação, o nosso chamado em tempos de crise. E cabe a nós darmos glória ao Senhor por isso. Enfim, o que é muito difícil, não me coloco aqui como melhor, porque não sou igual a você, se bobear, mais pecadora, mas eu quero compartilhar com vocês então o contexto desses 4 reis, para que a gente possa entender conforme for passando os capítulos do livro de Isaías, porque hoje eu vou falar do capítulo 6, mas provavelmente eu vou voltar e falar de outros capítulos também, porque está sendo um estudo muito gostoso e muito abençoador.
Vamos lá, então, o que acontece? Uzias reina, então, de 738 a 742 a.C. e foi um reinado longo, marcado por uma prosperidade econômica e muito sucesso militar. E foi quando o povo começou a atingir um pico de poder, mas ao mesmo tempo o povo começou a ter um declínio moral da palavra do Senhor e uma ingratidão que se desenvolveu conforme eles iam prosperando. Então, depois de Uzias veio Jotão, reinando 142 a 735 a.C. e fez o que era certo aos olhos do Senhor e com isso fortaleceu Judá. Todavia, o povo continuou a se corromper. No contexto da Bíblia, um período de estabilidade política sobre um rei justo, mas o profeta já denunciava o problema profundo do povo, a hipocrisia religiosa e a injustiça social. Depois de Jotão, reina então o rei Acaz, de 735 a 715 a.C. Ele foi um rei ímpio, abandonou a Deus e introduziu a idolatria com cultos a Baal, sacrifícios de crianças e práticas pagãs. No contexto do livro, Acaz ignorou o conselho de Isaías de confiar em Deus e preferiu aliança com potências estrangeiras, atraindo o juízo divino e a opressão. Por fim, nós tivemos o que foi mencionado como o melhor rei, que foi Ezequias, reinando de 715 a 687 a.C. e foi um dos melhores reis de Judá. Conduziu reformas religiosas, limpou o templo, destruiu a idolatria, liderou a nação a voltar a confiar em Deus. Contexto do livro: a Assíria, sobre o reinado de Senaqueribe, invadiu Judá. A história da libertação milagrosa de Jerusalém em resposta à oração de Ezequias é um ponto alto da mensagem. Então, depois de a gente, de fato, entender o que acontecia, né, o que precedeu o que a gente vai ler hoje, a gente consegue ter uma visão diferente, porque a gente entende que, então, no contexto que a gente vai ler, o povo ele estava tendo uma prosperidade econômica, muito sucesso militar, mas mesmo assim eles estavam se tornando cristãos imorais, não estavam sendo verdadeiros cristãos. Do capítulo 1 ao capítulo 5, a gente percebe que eles estavam cultuando o Senhor, eles iam para o templo, faziam sacrifícios, eles estavam ali, mas numa religiosidade hipócrita. Eles não estavam sendo verdadeiros adoradores. Eles começaram a se corromper de forma idólatra e abandonaram o Senhor Jesus, e o Senhor ele estava ali através do profeta Isaías anunciando decretos, o que aconteceria com o povo, e mesmo assim o povo eles estavam surdos e não conseguiam compreender o que estava acontecendo. Mas quero abrir com vocês então o capítulo 6 do livro de Isaías, que é o que eu quero conversar com vocês. O capítulo 6, ele se passa com o fim do reinado de Uzias, porque ele morreu. Isaías teve um vislumbre através de uma visão da glória do Senhor. Então começa dizendo assim: eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. E aqui a gente já consegue perceber a autoridade e a majestade do nosso Senhor. Mas ele segue falando: os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, em reverência ao poder do Senhor, com 2 os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos, sua glória deslumbrante enche toda a terra. O que eu fiz? A Bíblia menciona, então, serafins, aqui no capítulo de Isaías, querubins e arcanjos, que são 3 patentes de anjos. E aí eu fui perguntar ao Gemini qual era a diferença inicial entre eles. E, de fato, eles têm uma grande diferença. Primeiro, que os serafins são mencionados somente neste momento, até agora. Eu quero fazer um estudo profundo e compartilho com vocês. Então, pode ser que eu fale alguma coisa errada, mas se você tiver uma base, você, por favor, me corrija nos comentários, que eu vou amar crescer em Cristo com você. Mas, de tudo que eu pesquisei, fala o seguinte: os serafins, eles são seres celestiais, e serafins é o plural de saraf em hebraico, que quer dizer ardente ou os que queimam, que acaba fazendo uma menção à natureza de Deus, que muitas das vezes é conhecido como fogo consumidor. Eles eram de um lugar elevado porque eles pairavam, ou seja, voavam acima do trono ou ao redor do trono. E eles tinham 2 funções basicamente. Tem 2 funções basicamente, que é a purificação e a adoração incessante ao Senhor. Ou seja, neste contexto do capítulo 6, eles estão
adorando ao Senhor no primeiro ato, e no segundo ato eles fazem uma purificação. Então eles falam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esse triplo santo, ele faz menção à perfeita e à inabalável santidade de Deus. Ou seja, eles estão declarando a soberania de Deus e plenitude de Deus. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, e então toda a casa se encheu da fumaça. No caso, a casa que eles estão representando o templo, que foi onde o Isaías teve a sua visão, né, no templo. E aí, a gente consegue perceber que eles tinham uma voz imponente, eles falavam, eles esbravejavam, né, tipo assim, para fazer uma casa tremer. A gente consegue perceber o nível de adoração deles. E aí, eu até compartilhei com as meninas que me veio um pensamento assim, de que muitas das vezes nos cultos, né, acho que não em casa, que todo mundo tem uma liberdade, mas por exemplo, nos cultos, a gente acaba ficando um pouco envergonhados e acanhados de levantar uma mão, de estender, de glorificar, de realmente sentir aquela presença. E é algo que eu quero trabalhar. Eu sinto que eu já melhorei muito em relação a isso, mas eu ainda tenho uma certa vergonha. Eu me sinto muito mais livre quando não tem ninguém me olhando, porque a gente julga, né? A gente julga o irmão assim como o irmão me julga, enfim. Então, não é um receio do julgamento, mas eu acho que, não sei, não é confortável pra mim nesse momento, mas eu quero trabalhar isso, porque, cara, os serafins, eles tinham assim, sua única função, digamos, é purificação e adoração. E a nós também. A gente veio ao mundo para ser mensageiros do Senhor, para a gente levar a palavra do Senhor, fazê-lo conhecido e o adorar com tudo que nós temos, a glorificar o Senhor em tudo que nós fazemos. Então nós somos adoradores e eu deveria estar adorando com mais genuinidade e menos timidez. Então foi um ponto de reflexão para mim, que é uma coisa que eu acredito que o Senhor de pouco a pouco vai me destravando, se for da vontade dele. E aí, agora a gente segue com Isaías, ele tendo consciência do pecado dele, ele fala assim: Juízo, é o dia do juízo, estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão, soou como blasfêmia, e o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos dos anjos. Então, nesse momento, Isaías, ele se constrangeu em relação ao seu pecado e ele se nomeia como um homem de impuros lábios. E em segundo ponto, Isaías continua: Então, um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa. E aí eu fui pesquisar: uma brasa ou fogo, ele representa justiça e também purificação. Que havia tirado do altar com uma tenaz, tocou minha boca com ela e disse: Esta brasa tocou seus lábios, sua culpa se foi, seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor: A quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que respondi: Eu irei, envia-me a mim. 2 pontos. Então a gente vê que no início os serafins estão adorando ao Senhor. E nesse momento eles estão então na função de purificadores. Eles purificam os lábios de Isaías, conforme ele teve esse constrangimento de ter lábios impuros, né? Eles tocam os lábios de Isaías com uma brasa e falam que ele está perdoado. E foi bem aqui que começou então o chamado, né, de Isaías. E depois tem aquele louvor muito conhecido, né? Eis-me aqui, que o Senhor pergunta: quem enviarei por nós? E Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando a gente entende dessa forma, o louvor faz até mais sentido pra gente, né? Depois o Senhor continua dizendo, né, o que ele tem que fazer, como que vai ser o chamado dele. Enfim, nessa parte, ele pergunta pro Senhor quanto tempo que ele tem que pregar, quanto tempo que ele tem que falar dele, para um povo que não está disposto a ouvir, para um povo que não vai ouvir, não vai entender. O Senhor fala que não tem um tempo determinado, ele diz: até que eu, o Eterno, me livre de todos e os mande embora, até que a terra esteja desabitada. E mesmo que alguns sobrevivam, digamos um em cada 10, a devastação vai continuar. A terra parecerá uma floresta de carvalhos, só que com todas as árvores cortadas. De cada árvore restará apenas o toco, um campo enorme de tocos, mas nesses tocos haverá uma semente santa. E aqui o Senhor deixa uma mensagem de esperança a Isaías, de que vai haver um novo tempo e que vai ter esperança nesse novo tempo e vai ter pessoas que vai ouvir a mensagem
de Deus. Aí uma reflexão final que ficou para mim é que, bom, primeiro, eu até anotei aqui, ó, devo fazer a vontade de Deus mesmo se não for ouvida. Então, mesmo que eu fale, por exemplo, mesmo que esse vídeo aqui 2 pessoas assistam ou que no final ninguém assista, eu ainda assim preciso fazer o que ele tem me ordenado a fazer. Preciso fazer a vontade dele, mesmo que ninguém me ouça. O ponto é que Isaías, com um vislumbre que ele teve da glória do Senhor e aconteceu toda a questão dele enxergar o pecado, mesmo sendo, aos nossos olhos, pode ser algo tão pequeno, né? Impuros lábios. E muitas das vezes a gente também somos adoradores de impuros lábios. Às vezes a gente profere palavras que não agradam ao Senhor, que não é da vontade do Senhor, que não deveriam estar saindo da nossa boca. Me pega numa reflexão de que eu não posso, por mais que pequeno aos nossos olhos isso parece ser, eu não posso banalizar e normalizar o meu pecado. Eu não posso normalizar fazer o que é contra a vontade do Senhor, porque em 1 Coríntios 10:31 fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. E tudo que eu faço que não engloba fazer para a glória de Deus é o inverso do que eu deveria estar fazendo. O finalzinho do vídeo cortou, mas eu tô voltando aqui para não deixar ele inacabado. O que eu tava falando é o seguinte: quando a gente se cega, tapa nossos olhos, nossos ouvidos para o nosso pecado, a gente fica isento de receber a purificação do Espírito Santo. Por quê? Como podemos ser purificados por algo que eu não sei ou não aceito que eu realmente preciso, que é algo que precisa ser retirado da minha vida, sabe? Então, assim, pra gente ser purificado e buscar a santificação, que é algo que nós, precisamos fazer até que o Senhor venha, a gente precisa ter consciência, sim, de tudo de ruim que nós temos ainda em nós, para que nós possamos ficar semelhantes a Cristo. Eu espero que essa reflexão e esse devocional tenha feito sentido para você, assim como fez para mim. E eu espero que vocês tenham gostado e me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostam desse formato, que aí eu trago mais para vocês.